Saúdo os amados irmãos com a doce e maravilhosa paz do Senhor, desejando todas as bênçãos de Deus que estejam com vocês e também a sua família. Aos meus queridos ouvintes, eu quero determinar que a bênção de Deus alcance a vocês durante este trabalho que vamos apresentar. Convidamos para que você permaneça conosco. Convido para abrirmos nossas Bíblias e lermos no capítulo 15 do livro de Gênesis, versículos 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Que Deus, na sua bondade infinita, queira abençoar-nos no tocante a esta palavra tão maravilhosa. É para mim um momento de muita alegria poder, neste momento, com vocês, meditarmos na santa e maravilhosa palavra de Deus. O versículo 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O título desta leitura: Deus faz um pacto com Abrão. Então, meus queridos irmãos, meu querido ouvinte, o nosso Deus é um Deus vivo e maravilhoso. É o Deus criador dos céus e da terra. Em muitas ocasiões, alguém tem sido atendido, beneficiado em determinadas aflições, momentos. Eles têm votado assim: se o Deus dos crentes me atender, eu farei isto ou aquilo. E Deus tem atendido. Mas por que o Deus dos crentes? Porque o Deus vivo, o Deus que vivemos, que nele andamos, que caminhamos e que propalamos o seu nome aqui na terra. Como na antiguidade era dito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então nós, os evangélicos, vivemos para Deus e anunciamos Ele para os povos, de um modo que isto leva a crer neste Deus maravilhoso que transforma a vida do mais vil pecador. Nesta palavra, Deus faz um pacto, Deus faz um concerto com Abrão. Isto porque o homem, na sua inconstância e da sua fragilidade, ele pode esquecer-se, desvanecer, abandonar e
Deus resolveu fazer um pacto, um concerto com Abrão. Nós vivemos neste mundo, no mundo comercial, que tudo tem de ser do papel, tudo tem de ser escrito, tomado testemunhas, e aquilo é um compromisso, um pacto assumido entre duas pessoas, entre uma pessoa e uma empresa, etc, etc. Então, Deus, ele jamais se esquece, jamais deixa de cumprir as suas promessas. Porém, o homem é falível, o homem é falho. E quando nós fechamos negócio, chamamos para o cartório, para passar a escritura, e se usa bem a desculpa: nós somos mortais. Realmente, a nossa vida pode desaparecer a qualquer momento. Porém, aqui, Abrão tinha algo a cumprir. Havia um projeto de Deus na vida de Abrão. E Deus o chamou e revelou-se para ele, fazendo com que ele tomasse conhecimento. E aqui Deus faz este pacto, este acerto, este concerto com Abrão, dizendo que daria à semente de Abrão aquela terra que ele estava pisando. Eu te darei, e demarcou aquela possessão, dizendo, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, Abrão tinha o concerto, a escritura da terra dada pelo dono da terra, Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele é Senhor da terra, e de tudo que nela habita. Deus é Senhor, de um modo que nós glorificamos ao nosso Deus, porque ele tem sido imensamente bom para cada um de nós. O Senhor me tem impedido de gerar. Abrão tinha determinadas barreiras, e estas barreiras lhe traziam dificuldades na vida, de modo que nós verificamos que o Senhor, ele aparecera a Abrão daquela forma que lemos. Quando anoiteceu, ele apareceu fazendo um concerto com Abrão. O relato de como efetuar um concerto está descrito nos versículos 9 a 17. Consistia em sacrificar animais, cortá-los em metades, separar a metade e colocá-las em frente uma das outras. A seguir, as duas
pessoas que faziam o acordo caminhavam entre as duas metades dos animais sacrificados, significando que as partes que não cumprissem com as promessas do concerto pereceriam exatamente como aqueles animais. Um forno de fumaça e uma tocha de fogo é uma evidência da presença de Deus no seu concerto com Abrão. Note que, embora um concerto geralmente envolvesse responsabilidades para as duas partes, neste caso, somente Deus passou entre os pedaços do animal. Foi Deus exclusivamente quem estabeleceu as promessas e as obrigações deste concerto. O papel de Abrão era apenas de aceitá-las por fé obediente. Que o Senhor se digne em abençoar-nos de um modo maravilhoso. Se você tem de Deus uma promessa, se Deus fez um concerto com você, um pacto com você, aqui nós acabamos de ver que as duas partes diante do sacrifício tinham de andar o mesmo tanto, significando que a parte que não cumprisse morreria de acordo com aquele animal que foi sacrificado. Porém, Deus foi quem caminhou sozinho, conforme nós acabamos de mencionar. Abrão coube o direito dele crer e viver obedientemente em Deus, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. E a palavra de Deus afirma que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Meu querido irmão, você que está me ouvindo, que está tomando parte deste trabalho, você está coberto de necessidade, você está preocupado, você está angustiado, porém você não tem uma promessa de Deus na sua vida, Deus não fez um pacto com você. Então, se você tem esta promessa, este sinal, cabe-lhe tão somente crer e viver obedientemente. Deus cumprirá no tempo próprio aquilo que prometeu a você. Vivencie neste momento a sua vitória. Deus lhe proporcionará a vitória. Se Deus lhe prometeu aqui na terra alguma coisa, Ele vai cumprir no tempo próprio. Deus disse a Abraão: esta terra eu darei a tu e a tua semente. Abraão não tinha filhos, mas aqui estavam duas promessas, de bens materiais e também de suscitar uma família. Portanto, Deus, nesta hora, está renovando o seu concerto com você. Não porque Deus tenha se esquecido ou vá se esquecer, mas porque você é mutável e está desanimada, está desanimado. Anime-se neste momento, pois Deus está falando com você e Ele cumpre a sua promessa. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.